Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vocês estão no canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos e nós vamos continuar a série, né? Porque o vídeo anterior a gente falou das 70 semanas, tá? Mas a gente só abordou 69 e meia. A gente vai ver agora a 70ª, ou essa meia que ficou separada, o que que aconteceu, tá? Vamos tentar entender isso aí. E é uma coisa muito importante, né? É um assunto extremamente debatido, né? Na teologia, porque muitos precisam modificar algumas coisas para encaixar a sua teoria, e aí aquilo vira uma discussão, né? Então, hoje, eu vou rever alguma coisinha só do que a gente já falou, e daí entrar mais firmemente na 70ª semana, tá? Então, vocês lembram que a semana passada, as 69 semanas começavam em 444, né? E acabavam em 33 depois de Cristo. A gente tinha que fazer, dar 483 anos, mas tem que mudar eles para anos de 365. Eles estão em anos de 360. Tá? É assim que está na Bíblia, já mostrei para vocês também. Isso a gente vai ter que falar outras vezes, lógico, é complexo. Então, fazendo o cálculo, dá 476 anos, o que leva de 444 até 33. É simples. E pronto, ponto. Dos decretos, são 4 decretos. A maioria das pessoas omitem o quarto porque ele é o único que fala o que a profecia diz, né? Que haverá um decreto, sairá um decreto, né? A saída da ordem, ou seja, a emissão do decreto, né? Para reconstruir Jerusalém. Então, esse decreto, a hora que ele é liberado, que ele é assinado e decretado, então ele começa a contar o tempo. Esse é o único, os outros não falam nada. Por isso que eu quis ler com vocês na íntegra o de 457, que é do mesmo Artaxerxes. Mas ele não fala nada disso. Por isso até foi embargada porque eles não tinham autorização, sem dúvida. Então o que aconteceu? O 454, até assisti quarta-feira um vídeo, o vídeo nem mencionou que existia o quarto. Por que não pode mencionar? Porque se mencionar, ele é o único que fala do assunto. E a pessoa ainda frisa, assim, olha, tá aqui, ó, como diz a profecia, a construção de Jerusalém, e bota um que não tem nada a ver com a construção de Jerusalém. Só isso. E não leu também, né? Mas a pessoa também não lê, e fica por isso mesmo, tá? Então a gente não vai fazer isso aí. A gente vai ler na íntegra para que fique bem claro. Por isso que é importante, eu falei para vocês, ó, vamos ler na íntegra para você ter certeza que não é. Senão você vai ficar na dúvida, será que não é também? Não é. Não tem uma palavra sobre a construção de Jerusalém. Uma palavra, não tem uma vírgula, né? Então não é. Por isso que é 444. Mas como as pessoas não corrigem, o cálculo de 483, ele dá lá para frente. Então não podia ser. Né? Não podia ser, claro, se fosse a mesma régua, né?
Ano de 360 dá uma conta diferente de ano de 365. São 5 dias por ano. Tá? Esse é o problema, tá? Só esse. Esse é o problema. Então a gente vai corrigindo essas coisas ao longo do tempo, que são coisas que vão se acumulando, né? Tá certo? Então, vamos começar aqui só recapitulando uma coisa que a gente falou dos meses de Israel, né? Do calendário de Israel. Começa no religioso, lá com Nissan. Nissan, o que aconteceu lá? Nissan foi quando Deus, né, tirou o povo de Israel do Egito e fez a Páscoa, que simbolizava o Cordeiro de Deus, né? O sangue colocado na porta salvou a vida das pessoas que estavam dentro daquela casa. Então o anjo passou por cima. Lembram disso? Ele não tocou naquela casa, matou outros primogênitos, lá que era a 10ª praga, né? Matar os primogênitos. Né? Então quem colocou o sangue do Cordeiro, que tipificava Cristo, foi salvo. Então veja que Deus falou para eles que aquele mês ele seria o primeiro mês do ano religioso. Tá? Então, Jesus morreu no dia que o Cordeiro Pascal morria, em 33 depois de Cristo, 3 de abril de 33 depois de Cristo. Então, no ano religioso, certo? Meio ano depois, a gente tem o ano civil, que foi quando ele se batizou. Ele se batizou no civil e morreu no religioso, no primeiro dia dos dois, primeiro mês, né? Entende? 14 de Nisan e aqui em Tishri ele se batizou. 14 de Nisan ele morreu e novamente em Tishri, que foi depois, abriu o evangelho aos gentios. A gente vai ver hoje como funciona tudo isso, tá? É importante, por exemplo. Então se tem 69 semanas e mais meia, que dê a outra meia? Eu vou explicar hoje. Né? Esse é um assunto que vai, assim, daria 10 estudos, mas eu vou colocar algumas coisas só para você entender por quê. E depois aí a gente vai desdobrar em muitos estudos, né? Não tem jeito. Tá? Eu fiz aqui um diagrama interessante que você, em azul, né? Tudo que tiver em azul está contando. 444 até 33. 476 anos, né? Porque fez o cálculo. Então chega na cruz de Cristo e você tem mais 3 anos e meio. Mais 3 anos e meio, que vai da cruz de Cristo até a abertura do evangelho aos gentios. Tá? Então nós vamos entender por que a abertura do evangelho aos gentios interrompe a profecia. É simples, mas vocês vão entender. Tá? Abriu o evangelho aos gentios, acabou. Para tudo de contar. Tá? E aí depois vai retomar. Então vamos lá. Eu vou fazer hoje, vou pegar pelo menos 2 aspectos, né, que são complementares, porque eu expliquei para vocês que a profecia é soberana. É a profecia que determina a data. Não o contrário. Não é a ciência, não é a teologia, não é a tradição, não é nada. É a profecia, tá? A profecia, ela é absoluta. Ela foi dada uma profecia com data, ela é absoluta. Tá certo? Aí a gente pode pegar as outras coisas para ver que realmente casa, ou pelo menos que a interpretação está correta da profecia, a profecia nunca erra. Né? As interpretações é que tem devaneios para poder... sabe quando você precisa encaixar uma coisa e não encaixa? Eu já usei o tampão do vidro, por exemplo, na mesa, né? Pode ser qualquer coisa, chave na fechadura, né? Você bota ali, não gira, porque não é aquela chave, entende? Esse é o problema, não tem como você forçar isso, você não quebra ou não funciona, só isso. Então você tem lá, eu vou pegar agora o 15º ano de Tibério César e depois vou falar um pouquinho da astronomia, tá? Então Lucas 3, verso 1 e 2, ele faz uma localização interessantíssima, mas que acaba redundando num só. Vocês vão entender por quê. Ó, no 15º ano de reinado de Tibério César, é o 15º ano do reinado de Tibério César, não é corregência, reinado de Tibério César, tá? Sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Verso 2. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então veja, veio a palavra de Deus foi porque Deus o chamou, né? E colocou ele a iniciar o ministério. Não foi ele que decidiu quando começaria, é Deus que decidiu quando começaria. É Deus que dá o start, né? Sabia exatamente o que tinha que acontecer e quando. Ele estava pronto para esperar, mas é Deus que inicia. Então veja que
essa questão do Tibério César é uma questão que as pessoas tentam mexer ali, dizendo que houve 2 anos se ele era corregente, né, e que tem uma pessoa, um livro que fala que não sei o que ele tinha o mesmo poder que. Complicado. Não existe documento dizendo que ele teve corregência e ele já era imperador já. Não existe isso. Tá? Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui eu vou colocar uma coisa da Britânica, Britânica Biography, né? Eles têm assim a biografia do Tibério. Tibério na íntegra, Tibério César Augusto, né? Segundo imperador romano, eu botei em amarelo, em azul, 14 a 37 da Era Comum, 14, não 12, 14 a 37 da Era Comum. Filho adotivo de Augusto, cujas instituições imperiais, fronteiras imperiais, ele procurou preservar. Aí fala que nos últimos anos ele ficou recluso e foi um tirano lá e tal. Depois ele fala, tem um espacinho e fala, ele recebeu o comando de um exército para subjugar Armínio, que havia destruído 3 legiões romanas na Alemanha, em 9 da Era Comum. Você veja, no ano 9, esse Armínio tinha destruído 3 legiões. Imagina o que eram os alemães na guerra, né? 3 legiões romanas. Então, aí quem que foi para lá para resolver o problema? Tibério, né? Tibério, ele recebeu o comando, tá? Então, ele teve sucesso total. Ele foi lá e acabou com o problema. Ele estava tendo sucesso em tudo agora. Então, em 14 da Era Comum, em 19 de agosto, Augusto morreu, né? Augusto morreu em 14, 19 de agosto, em 14. Agora, Supremo fez política com o Senado. Ou seja, ele não permitiu que o Senado nomeasse o imperador por quase um mês, 28 dias, né? Aí depois ele, tudo bem, tá, aí aceitou a nomeação e foi nomeado imperador, e 17 de setembro sucedeu o principado, ou seja, 17 de setembro ele tomou posse. Então ele é imperador desde o dia 17 de setembro do ano 14. Não de 12, né, por regência, não nada disso. Ele foi indicado para ser o imperador no 17 de setembro. A gente vai ver agora um especialista da área falando o que tinha por trás, né? Qual era o pensamento do Augusto, né? Então ele vai ajudar a entender. Ó, a questão aqui é o seguinte: esse autor, o Thomas Martin, ele tem o PhD dele é em filologia clássica em Harvard, historiador e professor. Não tem condição, escreveu vários livros, mas a questão é a seguinte: o que é um filólogo? O filólogo, ele, especialmente o clássico, né? Ele estuda a língua do período que ele vai estudar, ou do povo que ele vai estudar. Por exemplo, no clássico entra o latim e o grego. Ele estuda a língua para poder ler os documentos, não é ler qualquer coisa, ler os documentos. Tudo que é considerado documento, seja livro, decreto, qualquer outra coisa, é considerado documento. Ele lê na íntegra, ele lê na língua original. Aí ele pode ser um filólogo, senão ele não é um filólogo. Então, provavelmente, ele leu a maior parte disso aqui em latim, né? Entende? Ele leu em latim os documentos, e classifica e trabalha com os documentos, publica, né, em cima de documentos. É essa a diferença. Não tem achismo aqui, não tem. A gente precisa, né, provar isso aí, então vamos ter que dar uma mexida aqui. Né? Não existe isso aí, né? Agora vamos lá ver o que ele fala. A fixação ou ficção de Augusto de que a República ainda existia, né? Porque ele queria, na cabeça dele, existia a República. Ele já era o imperador, né? Mas ele queria, ele gostava do Senado, queria que o Senado resolvesse os problemas e queria manter isso. E manteve por 50 anos, os descendentes dele, 50 anos funcionou assim. Então, se na cabeça dele a República existia, isso significa, botei em amarelo, significa que o governo não passa de forma automática para um filho da sucessão. Tem que passar pelo Senado, pessoal. É só isso. Não passa assim porque ele é filho. Não existe isso aí. Tá? Como ocorreria num reino conhecido. Ao mesmo tempo, veja, o que é Augusto? Ao mesmo tempo, ele queria determinar quem se tornaria o próximo governante de Roma e fazer com que fosse alguém próximo a ele. Mas ele não tinha filho. Então, sem ter filho próprio, ele adotou Tibério. Tibério era filho de casamento anterior da esposa dele, Lívia, né? Então, o Tibério era célebre já pelo brilhante histórico militar, ou seja, não tinha para pegar, né? E Augusto informou ao Senado, veja, a jogada dele foi, falou para o Senado,
que o exército queria que esse filho adotivo estivesse na sucessão, para se tornar o próximo príncipe, para garantir que o Senado ia fazer, né, com pressão do exército. Mais ou menos isso ele fez, né, tá? Então, veja, os senadores foram prudentes ao confirmar a escolha de Augusto a esse respeito, após a morte do primeiro imperador. Membros da família de Augusto, conhecidos como Júlio Claudino, né? Júlio de Júlio César e Claudino de Tibério. Eles continuaram a ocupar a posição de primeiro homem. O príncipe é primeiro homem. O imperador, né? Tornando-se assim imperadores nos próximos 50 anos, sempre com a aprovação formal do Senado. Thomas Martin, Roma Antiga, esse livro eu tenho, é muito interessante. Então, veja, sempre com a aprovação formal do Senado, tá certo? Então, não passa automaticamente. Não, então, eles querem inventar uma corregência para puxar 2 anos para encaixar a data deles. Isso é um absurdo. Não tem como você destruir a história. Eu até li, esses dias, um artigo de um autor que dizia o seguinte, né, que tinha provas, né, documentais de que tinha tido como é que se diz, essa corregência. Na verdade, ele citou um livro que eu vou citar agora, porque o que acontece? Se a pessoa chega lá, olha, ele que manda aqui agora, ele está no meu lugar aí, tá? Já é o imperador. Já está em corregência, não aconteceu nada, não tem documento explicando isso. Aqui está o livro que o cara citou, né? Veja, isso aqui já no prefácio. Após essa interrupção, Valéios estava livre para retomar a sua carreira senatorial, porque ele era senador e soldado, né, do exército. Em 14 depois de Cristo, o ano da morte de Augusto e ascensão de Tibério, portanto, 14 foi a morte de Augusto e ascensão de Tibério. 14, não é 12, tá? Valéios e seu irmão foram eleitos para a pretoria. Pronto, beleza. Agora vamos lá dentro do livro. Agora o que o Valéios fala? Ele fala na página 11, Tibério foi o segundo imperador romano, reinou de 14 a 37, sucedendo Augusto. Ele reinou de 14 a 37. Então é esse o período, o 15º ano do reinado de Tibério. Você entendeu? Do reinado de Tibério César, 15º ano. Então começa em 14, tá? Não tem história de 12, de corregência, né? Você pode interpretar errado uma coisa que aconteceu na história. A pessoa falou, olha, o Tibério deu lá aquelas províncias, não sei o quê, para ele cuidar lá e tal. Bom, com regência. Não. Não existe isso. Ele não era imperador ainda. Nada que ele possa fazer ou dizer vai mudar isso. Ele não era imperador. Só depois que o Augusto morreu, mais 28 dias, que daí ele foi nomeado pelo Senado. E todos os historiadores consideram 14 como o início do reinado dele. E acabou. Não tem o que fazer. Fazer o quê, né? Essa é a história. A gente não tem culpa que a história foi assim, né? Tá? Então lá, nós temos lá no ano 14, né? Tem o Tibério nomeado, tá? 17 de 9 de 14. Ele foi nomeado e aí você conta um ano, ele vai dar no ano 15. Então eu botei o 1 no ano 15. 15 ano 1, então até o dia 15, até o 15º ano de Tibério. 29, ou seja, era 17 de setembro de 28 a 17 de setembro de 29. Esse foi o ano, 15º ano do reinado de Tibério César, tá certo? E pronto. Isso aqui, agora vamos encaixar ali pra gente ver como é que fica. Eu fiz uma gradezinha ali pra gente ter uma ideia. O de baixo tá o 15º ano de Tibério César, só para não confundir, início do ministério de João Batista. O ministério de João Batista começa exatamente no ano de Tibério César, 15º ano. Aí você projeta ele lá em cima, o 15º ano. Aí veja, no final desse 15º ano, ali por aqueles dias do final do 15º ano, Jesus se batizou. Foi batizado por João Batista, tá? No finalzinho do 15º ano. Aí tem meio ano, vem a primeira Páscoa de Cristo, depois do seu ministério, né? Lógico. Depois segunda, depois terceira Páscoa, aí a quarta Páscoa ele morre, em 33, tá? Basicamente é isso. Essa é a cronologia
que dá a primeira parte do ministério de Cristo, ou seja, do seu batismo à morte. Esse foi o ministério dele, tá? Essa parte não conta para a profecia, vocês vão ver depois, tá? Porque ela tá para dentro dos 90, porque as 69, aliás, as 69 semanas de anos, de 360 dias, não de 365, aí tem que fazer a conta, você vai cair na morte de Cristo. Tá? Os 69 semanas de anos, elas acabam na cruz. Portanto, essa parte antes da cruz não contou para a profecia. Ela tá sobreposta, não está contando para a profecia. Tá? Aí, o que acontece? A semana de Cristo, meia semana para trás não conta. Não conta como tempo, o decorrido. Só a última, a segunda parte, que é 3 anos e meio, depois da morte de Cristo, que vai dar lá quando é liberado o evangelho para os gentios, tá? Aí muda tudo. Ó, agora que a gente já mexeu com o Tibério, né? Espero que a gente não tenha que voltar para isso, senão fica cansativo, né? Mas eu acho que ficou claro. A gente vai dar uma olhada agora no outro critério. O primeiro seria o 15º ano do reinado de Tibério César, tá? E agora, esse que eu vou mexer vai ser com a astronomia. A astronomia, ela é uma ciência praticamente exata, né? Mas ela precisa de informações corretas. Se você botar informações falsas, você chega em lugar falso. Tá? Esse é o problema. Eu quero Cristo morrer numa quarta-feira. Não vai dar essa conta. Ele tinha que ter morrido na sexta. Então, se você errar, se você muda a data da morte de Cristo, por exemplo, não mudou tudo. Então, em vez de você determinar pela profecia e confirmar com a astronomia, você acha uma outra data, faz que foi da astronomia para mudar tudo o resto, a profecia. É uma coisa absurda, completamente absurda. Entende? Então, eu vou explicando assim alguns desses erros que se cometem e à medida que for surgindo algum que você tenha dúvida, você coloca lá no comentário, aí eu vou explicando, né? Eu vou colocando aqui para vocês, tá? Veja, esses dois cientistas aí, astrônomos, né? Do Observatório, o Instituto Observatório Astronômico de Napoca, Cluj-Napoca, na Romênia, em maio de 2013, eles fizeram um estudo e disseram o seguinte, olha, vamos pegar duas simples informações. Cristo morreu no dia às 3 horas da tarde, né, às 15 horas da sexta-feira, né, e ressuscitou às 4 horas da manhã de domingo. Com isso, eles foram para a data, que seria Páscoa e tal, e essas coisas, né? Eles foram lá para a data. E daí, o que aconteceu? A primeira lua cheia. Por que lua cheia? Não é quando faz a primeira foice? A primeira foice é no começo do mês. Você determina o começo do mês lá na primeira foice. Aí depois, 14 dias depois, tem que cair certinho no 14º dia numa lua cheia. Nem antes, nem depois. Uma lua cheia bem naquele. Entendeu? Por isso que fala lua cheia. A primeira lua cheia após o equinócio invernal foi em 7 de abril de 30, do ano 30, certo? Uma sexta-feira. E 13 de abril de 33, numa sexta-feira, uma eclipse solar. Aí teve eclipse solar, né? Tá? Isso é interessantíssimo. Então eles detectaram, todos os astrônomos que fazem a coisa correta, eles vão chegar no mesmo lugar, lógico. Se botar uma informação errada, vai chegar no outro. Vai dar informação, o problema da informação, né? O computador não tem como adivinhar isso aí, né? Então veja, você põe eles fizeram uma tabela, passei uma aqui. Aqui. Agora vamos entrar realmente na ciência. No miolo da ciência, tá? O estudo mais apurado. Ou seja, nós temos 2 grandes cientistas aqui que publicaram um artigo na Nature, né? Que é a revista de maior prestígio científico no mundo. Ela supera a Science. Todo mundo sabe disso, tá? Então veja, se você pega Colin Humphreys, eu não sei pronunciar direito isso aí, né? Porque é meio esquisito. O Colin, ele é do Departamento de Material, Ciência e Metalurgia da Universidade de Cambridge, tá? Lá no Reino Unido. Então, é uma sumidade na área dele. O outro, o Wennington, não sei se é bem assim, é do Departamento de Astrofísica da Universidade de Oxford. Então, veja, são 2 gigantes. Tá? Esses 2 cientistas se uniram e foram fazer um estudo sério, detalhado, baseado na Bíblia.
para descobrir qual foi a data da morte de Cristo. E eles publicaram na Nature. Veja o nível do trabalho. Publicar na Nature, tá? Então veja lá, a data da crucifixão foi debatida por muitos anos, mas não houve acordo sobre o ano nem o dia. Cálculos astronômicos têm sido usados agora para reconstruir o calendário judaico no primeiro século depois de Cristo e para datar um eclipse lunar que a Bíblia e outras referências sugerem que se seguiu a crucifixão. As evidências apontam para sexta-feira, 3 de abril de 33. Por coincidência, é a mesma que eu mostrei para vocês, né? Que começando em 444, fazendo o cálculo para 365, batendo lá, vai bater em 33, 13 de abril de 33 depois de Cristo. Exatamente essa. Então, veja, quem manda aqui é a profecia, mas a gente fica assim, fica contente, né? Porque a ciência, tá? Não é assim um curioso que achou uma data e mudou as informações para chegar num outro dia que não era sexta-feira, uma confusão, e aí mexe no negócio, vira uma bagunça. Qualquer um pode inventar uma, né? Isso fica fácil. Tá? Aqui é ciência, certo? Que bateu exatamente com a profecia quando começa corretamente, né? Porque ela é uma régua. Se você medir começando de um lugar errado, você mede tudo errado, não dá uma dentro. Tudo que você falar vai estar errado. E não é culpa de ninguém. É porque você começou a medida errada. Então, veja, se você não começar em 444, eu até assisti um vídeo, agora quarta-feira, que falava das 70 semanas, começou lá o vídeo, né? Chegou no desenho, né, da data, colocou lá as possíveis datas e não 4, porque a quarta é a única possível, né? A quarta é a única que fala realmente da reconstrução de Jerusalém. Ele colocou só as 3 primeiras e botou a terceira como sendo a verdadeira. Ainda colocou lá, ó, como fala a profecia aqui, né? Construção de Jerusalém. Pois é, só que aquela terceira não fala uma palavra, nem uma vírgula de construção de Jerusalém. É só a quarta que fala que ele omitiu. Sabe por que omitiu? Porque seria absurdo. A pessoa vai lá, olha a quarta e fala, não, mas a quarta que fala. Né? Esse é o problema. Então tem que omitir. Se você não omitir, você lê na íntegra, a pessoa vai dizer, esse cara tá com algum problema. Ele não está entendendo. A única que fala a palavra reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros e as ruas, é a quarta. É o quarto, certo? Decreto. O quarto decreto. São 2 decretos de Artaxerxes. Ele pegou o errado e excluiu completamente o quarto, que é o único certo. Esse é o problema. Você nunca vai chegar no lugar certo. Não tem o que você faz, não tem o que fazer. Vai chegar no lugar errado. Começou no lugar errado, termina no lugar errado. É só isso. Fazer o quê, né? As coisas são assim. Então, a Nature publicou esse artigo fantástico, conferindo 13 de abril de 33. Não tem como errar. Aqui eles têm uma tabela interessante. Olha só. A tabela é a data de 14 de Nisan em Jerusalém, no anos de 26 a 36, que eu acho que, não me falei a memória, são os anos de Pilatos. Então, 26 a 36. Não precisava tudo, mas vou dar bem assim, extenso para cobrir tudo. Então, veja que eles, dos anos ali, o ano 26 cai numa segunda, o ano 27 cai numa quinta, 28 cai numa terça, 29 cai numa segunda, 30 cai numa sexta-feira. Então 30 é um dos possíveis, né? Tem que ver outros critérios, mas é um dos possíveis. Porque cai numa sexta-feira de 14 de Nissan. É isso. Sexta-feira, 14 de Nissan. Então nesse período aí teve 2. 31 não dá, que cai numa segunda-feira, imagina. 32 cai numa segunda. Aliás, 31 cai numa terça-feira. 32 cai numa segunda. 33 cai numa sexta-feira, tá? De novo, tá em vermelho ali, ó. Sexta-feira, outro possível. É esse que eles acham que é a data correta. 34 vai cair numa quarta-feira, 35 cai numa segunda-feira e 36 cai num sábado. Pronto, então nesses 10 anos aí, né? Ou 11, não sei. Ele teve 2 que foram possíveis, porque era uma sexta-feira, o 14 de Nissan, certo? Lua cheia. É certinho. É preciso isso, tá? Então, aqui eles fizeram uma tabelinha das datas de Cristo, começando lá no ano 5 antes de Cristo,
Depois, 29, ele se batiza. E aí vem as, as Páscoas, né? E daí vem a sexta-feira, 13 de abril de 33, quando ele é crucificado. Não tem erro. Essa é a opinião deles, tá? Dois cientistas, que publicam na Nature, né? De Oxford, Cambridge, né? É nesse nível, tá? É assim que funciona a ciência. Aqui, aí vem a questão da dupla Páscoa, porque muita gente se confunde nisso e comete erros porque ele não entende por que mas nem os autores da Bíblia se concordam, né, entre eles. Por que João fala que foi na sexta, aliás, o dia da preparação, né, o 14 de Nissan para João, foi na sexta. E para os sinóticos, né, digamos, Mateus, Marcos e Lucas, foi na quinta. Então há uma contradição. Não há uma contradição. O que há é um desconhecimento dos fatos, né? Não há uma contradição. Tá tudo certo. O que acontece ali é que é uma coisa que já acontecia há quase 2 séculos, né? Antes de Cristo. Tá? Era uma coisa chamada dupla Páscoa. Porque o que aconteceu? Se você tem que decretar o calendário, eu já falei para você, depois de 359 da Era Comum, né? Depois de Cristo, 359, para cá, o Rabino Hillel fez um calendário, né? Um calendário que é já fixo. Ele é um calendário calculado, né? Em cima do ano do Sol e em cima do lunar também. Então, cada 19, já expliquei, né? Cada 19 anos ele coincide com o nosso calendário novo, cada 19, porque ele vai corrigindo, né? Tem 7, desses 19 anos, tem 7 anos que tem 13 meses para poder acomodar as coisas, certo? Por causa do calendário, você vai perdendo 11 dias do calendário lunar em relação ao solar, cada ano. Então, tem que fazer os ajustes, né? Tá? É isso que acontece. Então, mas antes disso, eles decretavam. Então, eles tinham que avistar. Eles olhavam lá, se alguém visse, ou se eles vissem a foice, né? A crescente, a primeira marquinha de luz na Lua, fazendo uma foice, uma crescente. Então, quando eles avistavam isso, era o primeiro dia, no caso. Mas quando começava esse primeiro dia? A hora que avistou? Não, não é a hora que avistou. Então, veja, houve divergência. Se você avista de dia, os dois calendários, eles combinam. Tanto dos saduceus, quanto dos fariseus. Eles combinam. Mas se avistar à noite, cria uma divergência, porque os saduceus acharam que tinha que botar já a partir do amanhecer, porque viu à noite. Amanheceu, já é o primeiro dia. Esse é o calendário do dia. Depois do calendário da noite, os fariseus, por exemplo, diziam, não pode, porque o Deus calcula na Bíblia, você vê, o cálculo é feito ao anoitecer, cair o sol é a parte escura, amanheceu, o sol é a parte clara, quando caiu de novo, fechou aquele dia, uma parte escura e uma parte clara, tá? Então não pode ser. Então tem que começar só no dia seguinte. Viu à noite, na outra, no anoitecer da outro dia, né? Quando caiu o sol, começa o primeiro dia. Então o que acontece? Se você vê à noite e essa divergência acontece, né? Vai acontecer o que aconteceu no tempo de Cristo. Tá? A questão é que isso aqui, o Sinédrio foi controlado pelos fariseus do ano 100 ao ano 60 ali, uns 40 anos de controle. Nisso se propagou essa ideia, porque ele é bíblica, né? Então muita gente, inclusive no tempo de Cristo, a maior parte das pessoas seguiam as duas, porque eles achavam que não estava certo, que os fariseus, então eles faziam as duas, certo? Para não ter problema. Especialmente na diáspora, né? A pessoa longe não tinha como saber qual que eles votaram exatamente no mesmo dia, então para não perder o dia eles faziam as duas. Certo? Eles faziam as duas possibilidades de ser lua nova. E isso ficou muito corrente. Então, naquele tempo, muita gente observava a Páscoa junto com os saduceus, que era do Sinédrio, né, que dominava o Sinédrio, era oficial, e depois eles faziam as dos fariseus de novo. Certo? Então, veja, então Jesus, a Páscoa, né, para o Sinédrio, sabe, para os fariseus, ela era 14 de Nissan, caía numa quinta-feira e 15 de Nissan numa sexta-feira. Por isso que da quinta à noite já tinha que comer a Páscoa. Por isso Jesus pediu para eles prepararem. Ali já não comia mais pão, né? Pão ázimo na quinta-feira ali. Eles prepararam a Páscoa e eles fizeram a Páscoa na quinta-feira.
certo? Então, dia 15 já tinha passado. Agora, o que acontece para os fariseus? Não. Na sexta-feira é que vai contar o primeiro dia lá, no outro dia, então aqui vai que na sexta. Sexta-feira é o dia de preparação da Páscoa, é o dia 14 de Nissan. Então, de acordo com o calendário dos fariseus, a interpretação dos fariseus, a Páscoa, 14 de Nissan, caiu na sexta-feira e foi quando Cristo morreu. Por isso ele cumpriu. Então, para os saduceus, ele não cumpriu. Porque sexta, quando ele morreu, já tinha que morrer o cordeiro na quinta. O cordeiro morria ali entre 15 e 17 horas da tarde, mas na quinta, para os saduceus. O que contava eram os fariseus. Os fariseus estavam certos, a interpretação bíblica era certa. Tá? A interpretação bíblica conta o dia a partir do pôr do sol. Então estava errado, os saduceus estavam errados. Então, quando eles fizeram isso, eles fizeram a segunda Páscoa. Então, Cristo morreu no 14 de Nissan, segundo o calendário dos fariseus, que estava correto com a Bíblia, porque ele tinha que cumprir a profecia. Ele até cumpriu também a parte dele, que era fazer a Páscoa, né? Todo judeu devia fazer a Páscoa, e ele comeu a Páscoa com os discípulos e tal, tudo certinho, na primeira Páscoa. Na segunda, ele cumpriu a profecia, que era 14 de Nissan, de acordo com o calendário bíblico. E o calendário bíblico começa a contar lá no pôr do sol, não na manhã, não no amanhecer, no pôr do sol. Se conta no pôr do sol, 14 de Nissan era sexta-feira. Não tem confusão em relação a isso. Tem 14 de Nissan? Tem. O calendário errado estava 14. E Jesus usou os dois, para ninguém poder dizer nada. Mas quando você faz o calendário de acordo com a profecia, tem que ser o calendário que começa a contar ao anoitecer. Então, era sexta-feira, era 14 de Nissan, nesse calendário correto dos fariseus. E sábado era o 15 de Nissan. Só isso. O que interessa para a profecia é a contagem correta. Não é porque os fariseus eram políticos e resolveram que ia ser assim, vai mudar a profecia. Não existe isso. Não faz diferença o que eles pensaram. Né? O correto seria considerar a sexta-feira 14 de Nissan. Porque tinha que começar contando ao anoitecer lá. Acabou. Acabou. Essa é a verdade. É simples. Inclusive o Flávio Joséfos, né? O Flávio Joséfos, ele fala disso, porque quando eles faziam duas Páscoas, eles aumentavam um dia, né? Porque eles começavam a comer, não comer, por exemplo, o pão asmo, na quinta-feira, quando entrava o sol. Certo? Então aquele era o dia, já começava o pão asmo, ao entrar o sol. Aí quando ele fazia outra de novo, ele começava mais um para depois contar o 15º dia. Foi no sábado. Então eles tinham sempre 8 dias de pão asmo. Tá? Esse era o porquê da dupla Páscoa. É só por isso, não é por outras razões, que as pessoas imaginam na cabeça que ele tinha 8 dias, porque a dupla Páscoa fazia com que aumentasse um dia em toda a festa. Portanto, se ele ficava só um dia comendo pão com fermento, ele tinha 8 sem fermento. Né? Por ter mais uma Páscoa, tá? Aí o que acontece? José fala ali, ó, é em memória dessa necessidade pela qual que passaram. Ele está falando que eles, quando saíram do Egito, eles não podiam ficar esperando a massa fermentar, amassou com água ali e tal, e foi embora, e torrou do jeito que deu. Né? Mas não é, na verdade, Deus mandou não botar fermento, mas ele coloca aqui como se fosse em memória dessa necessidade pela qual passaram, que celebramos ainda hoje, durante 8 dias, a festa que chamamos de asmos, isto é, de pão sem fermento. Portanto, se ele fazia nós 8 dias, é porque ele é fariseu. Se ele fosse saduceu, ele não ia fazer 8 dias. Tá certo? Então, ele é fariseu. Ele mesmo diz que se converteu para o fariseu. Tem pessoa que diga, não, ele não se converteu. A pessoa, hoje, ler o livro dele e saber mais do que ele, se ele aceitou ou não os fariseus, é difícil. Aí fica difícil, né? Então, na verdade, ele fala 8 dias porque ele é fariseu. Só isso. Se fosse saduceu, ele não falaria 8 dias, e fosse qualquer essênio, qualquer coisa que ele quisesse ser. Né? Ele não ia zelota, qualquer coisa. Ele não ia ser 8 dias. 8 dias porque ele é fariseu. Tá? Isso é interessante. Então, veja, João 2, 29 e 36, ele fala que João Batista, quando encontrou Jesus, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Portanto, o Cordeiro Pascal é Cristo. E tem que ser 14 de Nissan, sexta-feira, tá? Que é a contagem correta dos fariseus. E 1 Coríntios 5, 7, última parte, fala, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nossa Páscoa. Páscoa, tá? 14 de Nissan, sexta-feira. Páscoa. Contagem dos fariseus. Nossa, deu um branco aqui. Tá bom? Então vamos só relembrar aqui o que acontece que vai ser. Eu vou mexer com esse assunto depois. Então agora vocês têm que gravar. É de 444 a.C. até 33, né? Passou as 62 semanas, mais a série deu 69 semanas. Aí, 69 semanas só falta uma. Mas veja que da cruz para dentro não conta tempo, porque está sobreposto. Então, só da cruz para diante, né, que vai ter mais 3 anos e meio ali até a abertura do evangelho aos gentios. Então, enquanto isso não ocorre, nós temos aqui 69 semanas e meia. Mas ali foi bloqueado, para a contagem. Aí nós vamos ver por que parou. Eu já vou explicar na segunda parte, tá? Então, foi um prazer estar com vocês. Espero vocês, daqui a pouco a gente se encontra. Um abraço, tchau.